Olá, bom dia! Bem-vindo a mais uma aula nossa, meninos. Nós continuamos com essa apostila 2, tá? Escolas literárias e quinhentismo. Já vamos fazer a segunda parte do quinhentismo. Eu dividi o quinhentismo em duas partes, né? Na primeira parte eu trabalhei mais a literatura de informação e agora nós vamos trabalhar a literatura jesuítica. Eu escolhi para início da nossa leitura um trecho de uma obra do José de Anchieta, do padre José de Anchieta. Então vamos lá. Fala o seguinte: em Deus, meu Criador, está todo o meu bem e esperança, meu gosto e meu amor, e bem-aventuranças. Por que eu escolhi esse trecho, né? O padre Antônio Vieira, ele faz parte desse momento aqui, dessa literatura de catequese, e as obras dele serão todas com esse teor, tá? Religioso e de conversão. Mas vamos ao movimento afinal que é. Então, essa literatura, né, o quinhentismo, a parte 2 que eu coloquei para vocês, literatura catequética. Vocês podem encontrar também como termo literatura jesuítica, tá? Por quê, pessoal? Literatura jesuítica é vinculado à Companhia de Jesus. Os jesuítas, quando aqui chegaram, que eram as pessoas que pertenciam à Companhia de Jesus na Europa, eles vieram para o Brasil por volta mais ou menos de 1549 e eles vão ficar aqui até a metade do século XVIII. Então eles vão chegar, né, aqui e eles vão fundar muitas escolas. Essas escolas serão principalmente aí em Salvador, no Rio de Janeiro, em São Paulo. E para que serviam essas escolas? Elas serviam como se fosse apoios para a missão, tá? Então, um local para eles chegarem, desembarcarem o que traziam, né? Ter um ponto de fixação. E aí, o que eles vão fazer? Eles vão escrever peças teatrais e poemas. Quais que eram as finalidades dessas peças, desses poemas? O intuito deles era catequizar os índios. E esses poemas e teatros também, eles tinham a função de aproximar o português do índio. Até mesmo na questão da linguagem, tá? Quando eles aqui chegam, lá por volta de 1500, que a gente estudou na nossa aula anterior, e aí até li um trecho da carta, né, do Caminha para vocês, e lá falavam que eles eram homens nus, não cobriam suas vergonhas, pareciam, né, ele dá a entender que parecia que eles não estavam incomodados por conta daquilo, e que aqueles homens não estariam salvos. Então, os índios, eles tinham a sua crença, a sua religião, ela não era cristã, e aí os portugueses, eles traziam consigo uma religião cristã, em específico o catolicismo. E aí eles tentam implantar aqui o catolicismo para duas funções: salvar os índios, porque eles acreditavam que aqueles homens estavam sem salvação, afinal eles não tinham não conheciam, entre aspas, a Deus, e eles também tinham a função de adquirir mais fiéis para a Igreja Católica da época. Então, essas eram duas funções até disso. Além do fato, né, de levar uma linguagem e uma aproximação. E aí eles vão fazer uso de vários elementos, como a música, o teatro e a poesia. Tanto a poesia quanto o teatro, as peças já no caráter de teatro, eles tinham a função de serem encenadas. Por que eles encenavam? Porque os índios não dominavam a leitura. Então era importante que aquilo fosse passado de uma forma clara e objetiva. E qual que era a forma mais fácil, né, clara e objetiva de passar isso? Por meio
por meio desse contato visual, né, do não verbal. Obviamente que eles falavam durante as peças, mas o visual aí era o que ia se destacar mais. Também, pessoal, eu vou deixar para vocês, em uma das nossas atividades, alguns trechos do filme A Missão, para vocês assistirem, tá? Lá a gente vai ver muita relação dos jesuítas com os índios a partir da música. O primeiro contato que eles vão ter entre si é com relação à música. A música vai ser muito fundamental também aqui, até por não haver uma linguagem comum a ambos. Qual que era a finalidade, né? Que era converter os índios ao catolicismo. E aí, quem foram os principais autores desse período, né? O principal é o padre José de Anchieta, que eu até li o trechinho dele para vocês no começo da nossa aula, tá? Então, o padre José de Anchieta, ele vai ser um dos principais dentro dessa literatura aqui, dentro dessa construção dentro do quientismo. Ele pertence à Companhia de Jesus, ele é um jesuíta também. E além dele, nós vamos ter o padre Manuel da Nóbrega, que também faz parte, vai escrever vários textos para esse momento. Por fim, eu deixei uma frase aqui bem interessante que fala assim, ó: críticas à cultura indígena. Até deixei destacado, se vocês observarem, dentro de um balãozinho. Por quê? Principalmente o padre Antônio Vieira, ele traz lá nos seus poemas, né, que também vão ser encenados depois, ele critica a cultura dos índios. Então ele vai falar que aquilo, de uma forma bem sutil, ele vai sugerindo que aquilo não é o correto, que aquilo não é uma virtude diante de Deus. E aí ele vai trabalhando a cultura do índio nas suas obras, fazendo ali as oposições daquilo, tá? Então, essa questão de colocar a cultura do índio dentro das suas poesias, na maioria das vezes elas têm o sentido de criticar o que era cultural ao índio naquele momento. Bem, pessoal, eu acho que é isso. É a informação sobre o que foi, né, a literatura catequética dentro do quientismo ou a literatura jesuítica aí. Vou deixar, que nem eu falei para vocês, alguns trechinhos de algumas obras, filmes, para vocês visualizarem melhor tudo isso. Obrigada, meninos, e até a próxima.